Estamos voltando à Psicologia e Arte na TV Evangelizar. E no outro bloco, a Verônica gostaria de ter feito um comentário e nós não tivemos tempo. Então, por favor, Verônica, contextualize. Então, a Janete estava dizendo, né, do exemplo que ela passou para os filhos como uma tradição, né, uma tradição de família. O que eu gostaria de dizer assim, que antigamente, né, a gente tinha uma disciplina escolar que era educação moral e cívica e que hoje não existe mais. E que esse papel ficou para a família e para a religião. Uma família que tem a religião por trás, ela tem mais estofo, ela tem mais bagagem, ela tem uma maior consistência em sua educação, né? Agora, quando isso fica meio solto, perde-se a estrutura, perde-se os valores. E não só na questão familiar, mas também quando a gente pensa numa instituição, as instituições que são centenárias, são as instituições que elas têm uma filosofia religiosa por trás dela, porque dá essa bagagem, essa consistência, esse estofo. Eu me preocupo muito quanto a essa questão até dos valores, e uma das coisas que nessa idade é muito vivido, enfim, são questões da própria sexualidade. E até tirando do documento que estávamos falando no outro bloco, tem uma frase muito interessante: os pais devem ajudá-los a descobrirem o sentido da sexualidade no contexto do amor, como mediação da felicidade e realização humana. Como você passou esses valores, Janete, para os seus filhos? Adriana, esse é um recorte só em relação à sexualidade, mas a todos os outros aspectos da vida, os pais devem ser chamados a fazer essa reflexão. Eu estava lendo outro dia um livro do Padre Zezinho, Família Sitiada e Família Situada. E, de fato, a gente, se for perceber o que está no nosso entorno, nós vivemos sitiados, nossos filhos vivem sitiados, as famílias vivem sitiadas. Mas o que significa ser uma família situada? É aquela como pequena comunidade ou igreja doméstica que traz para dentro a reflexão e a discussão de todos os aspectos da vida. Ótimo. E aí vem a questão da sexualidade também. E não vem quando eles são adolescentes, sentam do nosso lado ou contam que estão tendo interesse por um outro rapaz ou por uma outra garota, né? Ele vem desde pequenininho, desde que você vai ter o segundo filho e o primeiro pequeno vem e pergunta, né? Mas como que ele entrou na sua barriga? E depois de uns meses ela pergunta, como que ele vai sair? E aí você vai explicar e dizer com muito amor. Com amor. A base para tudo isso é o amor. E mais, a natureza humana, né, o corpo da gente, dotado dessa sexualidade, né, nós somos, nas mulheres e homens, é uma expressão maravilhosa do amor de Deus por nós. Então, não há por que distorcer isso ou deixar de falar, deixando para depois. É desde pequenininho que a gente traz isso. Eles precisam se entender como homens e mulheres plenos na sua capacidade de amar e de se amar. E isso é passado pelos pais, porque infelizmente na maioria das escolas o que eu observo é a preocupação em cuidar da proteção do corpo. Quem dera se fôssemos só corpo, somos psicológicos, somos alma. Então o pai às vezes está tão preocupado nessa proteção do corpo e não entende que uma vida sexual na adolescência vai causar estragos psicológicos que é para o resto da vida. E às mais, vezes os pais me perguntam, até desculpa te cortar, mas às vezes me perguntam numa palestra para adolescentes, qual é a idade certa do adolescente ter a primeira relação sexual? Eu digo, nenhuma. Ele mal sabe manter a roupa correta no guarda-roupa, como dar conta dessa sexualidade que é muito mais ampla do que determinadas instituições acabam passando. Muitos casais não dão conta da própria sexualidade. Quantos problemas a gente tem quanto a isso? Falar da proteção do corpo para o filho não significa necessariamente falar na adolescência. A gente tem no nosso país números alarmantes de crianças que são abusadas, né? E são muito pequenas. A gente precisa, desde que eles são pequenos, ensinar que o nosso corpo precisa ser cuidado, protegido, né? E que, embora aquilo que primeiro vai estar presente na relação com o outro é o corpo,
A gente tem que cuidar dele como um todo. Não podemos nos reduzir, né, reduzir o corpo dessa expressão tão linda à genitália e achar que a única relação que tem risco para os nossos filhos é a relação sexual. Exatamente. Gente, quero te fazer a seguinte pergunta. O que você aprendeu com seus pais e o que você teve que desaprender que veio de seus pais? A teologia do medo. Explique melhor. A nossa história é marcada por isso, né? Por essa teologia de um Deus que vai te castigar se você fizer isso ou aquilo, né? Faça. Eu lembro de uma música quando eu era pequena que eu ia, né? Pequenininha para a igreja, para a catequese, diz assim: cuidado, olhinho, o que vê. Nossa, eu lembro dessa música. Cuidado, mãozinha, o que pega. Então, assim, nem lembro se o ritmo é esse. Mas, assim, perceba para uma criança que coisa medonha é isso. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, né? O nosso Pai do Céu está olhando para você. E tudo bem, eu sei que os meus pais têm uma formação religiosa anterior ao Concílio Vaticano II. Exatamente. Mas esse foi o meu desafio, quer dizer, me apropriar do próprio conhecimento que a minha igreja produziu sobre ela. E a nossa igreja é rica em conhecimento a nos oferecer sobre ela. E aos avanços que ela mesma faz, as superações que ela faz. Então, eu conheci um Deus de amor, um Deus que é um pai amoroso, né? Mas eu me permiti fazer essa busca. Então, como é que pode um pai, né, que castiga, mas que também ama? Então, assim, essa foi a superação que eu tive que fazer no meu caminho dentro da religião. E é lógico, já apresentar essa figura de amor para os meus filhos. Que bom, Janete. E é interessante, né, a fase mesmo da adolescência. A gente pega, quando criança, todos os tijolos, né, entre aspas, de informação que esses pais nos dão, de valores, etc. Na adolescência, a gente despeja, para não dizer uma palavra um pouco pior, todos esses tijolos no chão e tem uma fase em que você não quer saber de nada disso. A maturidade só se atinge quando a gente olha para cada tijolo desses e diz, não, esse realmente eu não quero, como esse medo. Mas esse eu quero para mim. E aí, por livre escolha, por livre arbítrio, muitos tijolos eu me torno como os meus pais. Isso é muito bom, né? Nós sabemos o quanto nós temos de herança genética, psicológica, que herdamos dos nossos pais, e a herança genética não é tão fácil jogar no lixo dessa forma. Recebemos coisas belíssimas que vêm através dessa herança psicológica, dos dons. A arte não tem os dons que a gente já herda, na veia artística que vem dos pais. Vocação a gente herda. Nossa, eu não sei por que eu não fui freira, porque teve 9 irmãs que se tornaram freiras, da mesma família. Então, é bonita essa vocação que se espalha, assim como, infelizmente, herdamos determinadas coisas negativas. Você herdou essa vocação, mas você manifesta ela de outra maneira, né? Obrigada, Verônica. E é incrível a gente perceber o quanto é necessário essa desconstrução que nós fizemos, né, na nossa adolescência, na juventude, os nossos filhos fazem. Porque não dá para a gente vestir a roupa do outro, quer dizer, se apropriar da construção que o outro fez para a sua vida. Nós temos que fazer a nossa própria construção. E neste momento, né, da idade dos meus filhos, de quem tem filhos, adolescentes, jovens, aquilo que a gente tinha que fazer trazendo-os pela mão, a gente já fez. Agora, a gente precisa apoiá-los, tê-los por perto para que a gente possa conversar com eles sobre as coisas que eles estão vivendo, mas também não julgá-los e rezar muito por eles. Oração de pai, mas é sério, oração de pai e mãe tem um poder. Tem um poder até de mudar vento. Eu era jovem, queria voar de asa delta, estava de férias no Rio de Janeiro, por 3 vezes mudava o vento e eu não pude pular de asa delta ainda. Liguei para o meu pai, né? Não contei que eu ia pular de asa delta. Liguei, então, pois é, estou meio frustrada porque não pude pular de asa delta. E ele do outro lado do telefone, graças a Deus, Deus ouve as minhas orações. Aí eu entendi. Gente, é uma alegria
ter tido vocês do meu lado. Janete, uma alegria mesmo. Obrigada por ter cedido esse dia para estar conosco. Verônica, mais uma vez, grata por estar dando toda a tua contribuição. Imagina, eu que agradeço, Adriana. Versículos de fé, esses filhos maravilhosos. Um dia a gente coloca vocês e os pais aqui para ver o que eles falam de vocês, né? Muito obrigada pelo talento. Vocês sabem que eu sou fãzaça de vocês. Valeu, obrigado. Né? E você também faz parte de tudo isso daqui. Nessa nova temporada nós queremos vocês também participando desse programa. Manda vídeo, foto de coisas que vocês descobrem nessa vida. Manda sua arte, manda sua história. Afinal de contas, viver é uma arte. Até o próximo programa. Para mandarem, psicologaadriana.com. Estou esperando vocês, viu? Até logo. Um certo dia chegou que o pai buscou sua filha, que foi levar Cristo à vida. Ele pediu, ela aceitou. Diante da graça que teve, pariu um menino Deus, que trouxe a luz aos novos tempos. Ela o guiou e então silenciou. Intercede por nós, ó Mãe de Jesus, nos traga a força que teve ao ver seu filho na cruz. Intercede por nós, Mãe do céu. Entregue a Deus prometeu, e a sua dor consolou, permaneceu firme aos seus pés. Ele partiu, ela o seguiu. Intercede por nós, ó Mãe de Jesus, nos traga a força que teve ao ver seu filho na cruz. Intercede por nós, Mãe do céu. Intercede